Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Jovens e velhos santistas, uma pergunta me incomoda e certamente incomoda todos vocês. Quem está devendo mais? Aliás, a resposta incomoda até mais do que a pergunta, ou pensar na resposta. A seleção brasileira em termos esportivos está devendo mais? Ou o Santos no aspecto financeiro? Porque no caso do Santos, o aspecto financeiro, obviamente, se não estivesse em dívida, o aspecto esportivo andaria com muito mais naturalidade. A seleção brasileira não tem problema de dinheiro, nunca terá, porque é uma entidade, a CBF, que recolhe muito com patrocínios, com promoção de eventos, usa os melhores jogadores que estão à disposição e só tem que entregar um time competitivo. Tem entregado nos últimos anos time competitivo? Trouxeram o Carlo Ancelotti, um dos mais vitoriosos treinadores do nosso tempo. Mas isso é suficiente no curto prazo? Ele vai conseguir fazer o Brasil ser campeão do mundo novamente em 2026? Nas próximas semanas a gente vai descobrir. E precisa ser nesta sexta-feira esse primeiro passo, né? Contra o Marrocos não dá nem para considerar muito. Mas contra o Haiti, não tem o que falar, tem que passar o trator. O Haiti é um time guerreiro, competitivo, lutador e tal, mas com todo respeito é o Haiti. Se o Brasil tropeçar nas próprias pernas contra o Haiti, é sinal que tem que vir embora mesmo. Mas aí quem é que cobra a CBF? É uma entidade privada. Quem é que cobra? Um grupo de torcedores brasileiros vai lá na porta da CBF cobrar? Foi-se o tempo em que isso acontecia. Ninguém cobra. Quem deveria cobrar, que são os presidentes de clubes e de federações, estavam todos no trem da alegria na Copa do Mundo, inclusive os dirigentes do Santos, né? Quem manda, na verdade? Será que é o presidente da CBF ou nos bastidores tem alguém que mande mais do que ele? Então, assim, esperar futebol da seleção brasileira hoje é difícil, né? A gente torce, é verdade. A gente quer que o sentimento seja reconectado, como foi no meu caso na Copa de 82, que não ganhou, mas o sentimento permaneceu e permanece desde então. A seleção de 94, com as circunstâncias que nós vivíamos para o Brasil ser campeão, a seleção de 2002, enfim. Acompanhar, torcer, a gente torce, né? Cada um com o seu grau de intensidade. Uns torcem com mais entusiasmo, outros de uma forma mais tranquila, que atualmente é o meu caso. Então, a gente tem que acreditar que a seleção possa andar um pouquinho mais na Copa do Mundo. No caso do Santos, a cobrança em cima dos dirigentes é muito maior. Eu acho que, aliás, não só no Santos, mas como em qualquer clube, o olhar do torcedor para o bastidor, para o dia a dia, para os atos administrativos absurdos, inconsequentes, surreais. O Santos teve mais uma história dessa para contar nesta quinta-feira. Mais uma história dessas que só acontece no Santos. É impressionante. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, eu não consigo nem colocar na mesma balança a questão financeira do Santos e a da CBF. A CBF sempre vai ser rica. E a questão esportiva da CBF, a cobrança tem que ser maior, porque a do Santos não tem como ser melhor devendo o que o Santos deve e tomando as atitudes que o clube toma, a administração do clube toma, né? Então, eu vou falar um pouquinho do jogo do Brasil neste vídeo, pré-jogo de Brasil e Haiti, e também dessa situação do Santos, que é extremamente preocupante. E não se enganem, se o Marcelo Teixeira vencer a eleição, no dia seguinte, no início da nova gestão, os problemas continuarão
e também irão prosseguir se outro candidato vencer a eleição, né? Vai estourar a promissória do Lucas Veríssimo, vai vir a cobrança pela dívida astronômica que o clube fez com o Neymar, tem a questão do CT Rei Pelé, que ainda está perigosa, né? E se o Santos perder esse ativo, vai ser uma vergonha. Onde é que o Santos vai treinar? No CT Meninos da Vila não tem a menor condição. Vai treinar na praia, vai voltar a treinar na Vila, né? Se botasse grama sintética na Vila, até dava para treinar lá, né? Para quebrar um galho. Mas olha, chegamos num ponto em que não temos uma arena, nem um projeto de arena. Tem lá um reboco que estão colocando, uma massa corrida num canto, fazendo o gramado do outro, quebrando uma arquibancadinha aqui, botando uma telinha ali e dando botando um perfuminho nos cantinhos e vamos que vamos. E o Santos se resume a isso hoje, né? E muitos desses megaprojetos que são apresentados, todos com caráter eleitoreiro, com cara de que alguma coisa pode acontecer, mas sabe Deus se vai ter continuidade depois da eleição, né? Então vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o nosso conteúdo especial semanal em nome do Cine Roxy, uma tradição em Santos, com 92 anos, no coração do Gonzaga, ali pertinho da Tolentino Filgueiras, pertinho da Praça da Independência, com o melhor do cinema nacional e também com os blockbusters mundiais. Você vai lá no site cineroxy.com.br, compra o seu ingresso com antecipação, também escolhe a poltrona, escolhe o filme que você quiser acompanhar, e tem também os totens de autoatendimento lá no Cine Roxy. Você pode retirar o seu ingresso, comprar o seu ingresso com os profissionais ali na bilheteria, mas tem o autoatendimento também, tá bom? Lembrando que tem Cine Roxy lá em Cubatão, no Parque Anilinas, e também no Brisamar Shopping em São Vicente. E nesta sexta-feira tem uma grande novidade. Aliás, a programação do Cine Roxy para esta sexta-feira, dia 19 de junho, tem muitas novidades. Eu vou entrar aqui na programação para dizer para vocês. Olha só, o Toy Story 5, não dá nem para dizer que é para criançada, porque tem muito marmanjo que cresceu assistindo Toy Story. Então, Toy Story 5 chegando aí com várias sessões no Cine Roxy. O Todo Mundo em Pânico 2026 aí em cartaz também. O He-Man, Mestres do Universo, com 3 sessões ainda. O Dia D, do Steven Spielberg, He-Man e o Dia D, eu já assisti, né, 4 sessões aqui para Dia D. Backrooms, Um Não Lugar, segue com uma sessão. E a novidade, o jogo do Brasil contra o Haiti, né, 9h30 da noite, no Cine Roxy. Você pode acompanhar também no Brisamar Shopping em São Vicente, no Roxy do Brisamar Shopping. Então, nas 2 salas, você vai poder vivenciar a experiência de acompanhar o futebol no cinema. E eu sempre trago aqui para vocês, todo ano a gente vê a final da Liga dos Campeões no Cine Roxy, e é uma experiência absolutamente diferente. Então, eu recomendo fortemente que vocês, se puderem, claro, né, tem gente que prefere ver com a família em casa ou num grupo de amigos, mas uma experiência daquelas em Copa do Mundo, então, nem se fala. Então, fica uma dica aqui bacana para você assistir o Jogo do Brasil no Cine Roxy. É uma experiência que eu recomendo a todos, tá bom? Então, para mais detalhes, procure nas redes sociais e também no site cineroxy.com.br, tá bom? Neste começo de vídeo, eu também peço para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, dê o hype. Se quiser, torne-se membro, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. E tem o nosso Pix para você que quiser ajudar o nosso trabalho, é o canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No fim deste vídeo tem mais recados, tá bom? Bom, Brasil e Haiti. Eu só dar uma geral aqui na Copa do Mundo antes de falar do Santos. Os jogos que eu acompanhei nessas últimas horas, na verdade, Tchequia e África do Sul eu não acompanhei. Eu esqueci desse jogo. À 1 da tarde eu fui resolver outras coisas. É um daqueles jogos que passa na TV a cabo, né? Não passou na TV a cabo, passou só na Casa TV. E eu não sei por que cargas d'água, nem me lembrei desse jogo Tchequia e África do Sul. Aparentemente não perdi muita coisa. Acompanhamos
parte de Suíça 4, Bósnia 1, e o Canadá que fez 6-0 no Catar, praticamente garantindo a sua classificação. A nota triste, né? O jogador do Canadá que sofreu uma lesão seríssima, uma fratura na perna e obviamente está fora da competição. Enfim, uma cena muito triste para o Canadá, que conseguiu a sua primeira vitória em Copa do Mundo com uma goleada. E o que interessa para a gente nesta sexta-feira é que às 7 da noite tem Escócia e Marrocos, é jogo do grupo. A Escócia venceu o primeiro jogo, e o Brasil 9h30 da noite contra o Haiti, né, provavelmente com o Matheus Cunha entre os titulares, com o Danilo titular na lateral direita. O Brasil do Carlo Ancelotti, que vencendo, né, vai... Vamos lembrar que classificam alguns terceiros colocados, né? Vencendo, na pior das hipóteses, o Brasil será terceiro colocado no seu grupo, tá bom? Só lembrando que na Copa do Mundo também, nesta sexta-feira, às 4 da tarde, tem um jogo bacana, Estados Unidos e Austrália. Os dois que venceram aí na primeira rodada. Depois, lá à meia-noite, é a chance de ver o nosso digníssimo atacante, Cabagol. Quem sabe Cabagol entra em campo contra a Turquia, o Cabadeiro, né, reserva da seleção do Paraguai. Turquia e Paraguai, meia-noite, tá bom? Enfim, mas nesta sexta-feira, se tudo der certo, eu venho aqui pós-jogo para a gente fazer aquela live rapidinho para falar de Brasil e Haiti. E só um convite também, nesta sexta-feira, 9 da manhã, no Entre Linhas, na Santos FM, vou retransmitir aqui pelo canal também. Estarão lá comigo o Gelson Henrique e o Lipão Santos, né? Nós vamos fazer lá um bate-papo sobre a Copa do Mundo, a seleção brasileira e também as novidades, os bastidores do Santos. Ouvir a opinião e as informações dos companheiros jornalistas a respeito desse momento do Santos, que daqui a pouco tem a sua reapresentação para a preparação visando a sequência da temporada, tá bom? Então é isso. Vamos acompanhar o Brasil e depois outros jogos da Copa também. A gente atualiza na noite desta sexta-feira. Em relação ao Santos, eu vou me ater aqui a algumas informações. Primeiro do GE, né, matéria do GE dizendo que o Santos, não é nenhuma novidade, mas só reforça aquilo que a gente sempre teme, que é o Santos planeja vender jogadores na próxima janela para reforçar o elenco e equilibrar contas. Ou seja, vai vender jogadores que têm potencial de mercado, ou seja, não vão vender, quer dizer, talvez até consigam, se conseguirem, parabéns, vender algum jogador encostado, que não deixe muita saudade no torcedor, mas não. Eles vão vender quem dá retorno técnico, e são justamente esses que podem dar retorno financeiro, tipo o Gabriel Brazão, tipo o Gabriel Bom Tempo. Para quê? Né? Porque a péssima administração faz isso. Vende quem tem talento para pagar o salário de quem não tem. Esses caras que estão aí, que sentam no contrato, que não vão se embora. O irresponsável que deu 3 anos de contrato e o salário de 1 milhão para alguns jogadores aí, né, não é cobrado por isso. Se isso fosse numa empresa, o sujeito que faz um negócio desse seria sumariamente demitido, se bobear, até processado. Aliás, ele talvez não fosse nem contratado e talvez até uma operação desse tipo fosse abortada por uma gestão mais séria, por um esquema de compliance, enfim, tudo isso não ia passar adiante, né? Quem dá um contrato de 3 anos para um jogador em fim de carreira, com problemas físicos e ganhando uma fortuna, enfim, não deveria nem estar no clube ainda, mas tá, né? Então, infelizmente é isso. O Santos vai vender jogadores bons para arrecadar uma grana, para pagar uns salários atrasados e contratar um outro jogador que você não sabe se vai dar certo. Pode ser que dê? Pode, a gente torce para que aconteça, como o menino lá do Atlético, o Ian Lucas, tomara que dê certo. Mas se não der, quem é que garante? O Zanocelo veio para o Santos no mesmo naipe, né? Chegou aqui, né, com o mesmo espírito, né, o mesmo olhar e tal, e não deu certo, como tantos outros. E às vezes a gente não espera nada e o cara vem aqui e vira, caso do Soteldo, por exemplo, e outros. Então, é triste que isso aconteça, e é por essas e outras que o Santos chega hoje a um patamar de dívida que também não é nenhuma novidade, porque as projeções pelo custo mensal do clube já indicavam que a dívida chegaria a níveis superiores a R$1 bilhão. Se você for pegar a dívida de outros clubes,
Tem clube que está competindo hoje, ganhando o campeonato, que deve mais que o Santos. A saber, Flamengo e Palmeiras. Devem mais que o Santos. Só que a receita desses clubes é infinitamente superior. Né? Como é que o Santos poderia ter uma receita melhor? Marketing, que não existe, né? Com todo respeito ao rapaz que está lá. O Santos, sabe qual foi o marketing do Santos? Um torcedor pendurar uma bandeira lá na entrada do túnel do Estádio do Brasil na Copa, e o outro ter sido filmado pela transmissão da FIFA, com a camisa azul do Santos. Esse é o marketing do Santos. O marketing do Santos é influencer ir na porta do estádio e perguntar qual é o time brasileiro que você mais conhece. Os caras falam, é o Santos, disparado na frente dos outros. Né? Agora, qual é a ação de marketing? O presidente do Santos foi para lá. Ele levou uma barraquinha, uma tendinha, alguma coisa assim, camisa do Santos, Libertadores, nossa aqui e tal, alguma coisinha que fosse. Não sei, não fez, né? Não tem. Não tem. Apesar do Pelé ser super conhecido nos Estados Unidos, porque ele jogou lá, né? E hoje a marca do Pelé é ligada ao pai do Neymar, então podia rolar um bem bolado ali, mas não tem nada. O marketing para o Santos, né? Como diz o Henrique Farinha, o Santos tem um canal no YouTube, e nós temos membros aqui no nosso canal, né? O canal do Santos não tem membro. Você não pode ser membro, porque eles não pensaram até hoje em como dar a quem quiser se tornar membro do canal do Santos, pagando R$20 por mês, né, para o cara ser membro. Aqui no Canal 10 paga menos do que isso. Né, mas o cara pagasse R$20 por mês para ser membro, para ter conteúdo exclusivo, para ganhar alguma coisa, sei lá. Né, eles tinham que pensar nisso. Não tem. Então o Santos não arrecada, né, com essas ações, se arrecada dentro de um patamar ali normal, mas podia ser melhor. O estádio do Santos não gera riqueza. O estádio do Santos não gera riqueza. Que a gente fala muito assim, não, esse jogo que meteram a faca no ingresso, salgaram o ingresso, deu 1 milhão de renda. Já aconteceu. Só que as pessoas não lembram que o jogo dá lucro de 200, 300 mil, 400 mil, 600 mil, 1 milhão, muito raramente. Só que o estádio tem custo diário. Todo dia para abrir o estádio, para botar gente trabalhando lá dentro, custa. Então, empata o que o Santos arrecada com a manutenção do estádio aberto todo dia, Memorial das Conquistas, área administrativa, aquele ginásio caindo aos pedaços daquele jeito, né? Mas lá agora estão metendo um reboco na arquibancada, estão lixando o negócio aqui, estão dizendo que vão aumentar a capacidade do estádio. Tomara, né? Mas quem ponto cego ali, naquele cantão que fica aquela cobertura no vestiário, da entrada do vestiário adversário, aquela cobertura que tira completamente a visão de quem senta naquele canto ali, aquilo vai ser resolvido? Não sei. Uma pergunta, né? Então o Santos não arrecada. Os outros arrecadam às vezes 10 milhões com renda. 10 milhões com renda. O Santos não arrecada. Então o Santos hoje tem dívida por conta dessas e outras, mas principalmente porque contrata mal, paga muito caro, às vezes não paga o jogador da forma como deveria, isso vira uma dívida, uma bola de neve maior ainda, fora outros débitos que o clube tem. Então o Giovanni Martinelli foi um cara que eu gosto muito de elogiar pelo trabalho que ele faz, postou aqui no Diário do Peixe que o site teve acesso aos dados do Conselho Fiscal, obteve com exclusividade o relatório do Conselho Fiscal, apontando que a dívida do Santos chegou a R$1.163.739.000 no primeiro trimestre de 2026. O relatório será discutido pelo Conselho Deliberativo em reunião marcada para a próxima terça-feira, dia 23, na Vila Belmiro. O número difere do balancete fornecido pelo clube ao Conselho Fiscal, que foi de 1.094.039. Contudo, no entendimento do Conselho Fiscal, o passivo total deveria ter sido reconhecido em R$1.163.739. O relatório também apresenta uma divergência entre o Conselho Fiscal e a diretoria executiva do clube em relação ao acordo de repactuação da dívida, que é a confissão de dívida com o atacante Neymar.
Como o Diário do Peixe havia revelado também em primeira mão, o Santos fez um acordo para pagar 90 milhões à NR Esportes em 48 parcelas e deu o CT Meninos da Vila como garantia de pagamento. A contabilidade do clube entende esses valores como obrigações mensais de direitos de imagem, restringindo-os de forma gradual com base no ITG 2003 e no Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas. O Conselho Fiscal entende que após a assinatura da confissão de dívida passou a existir uma dívida formal e total, já reconhecida pelo clube com prazos, multas e garantias, devendo ser registrada como obrigação integral no passivo e classificada entre curto e longo prazo. Esse entendimento se baseia na NBC-TG Estrutura Conceitual e na NBC-TG 26, entre parênteses R5, que definem passivo como obrigação presente decorrente de evento passado. O Santos teve um déficit no primeiro trimestre deste ano de 50 milhões de reais, mais 50 milhões 586 mil 186 reais. O clube teve uma receita de 212 milhões 822 mil 457, sendo 102 milhões 421 mil 309 com transferência de jogadores. A principal delas foi a venda do lateral esquerdo Souza ao Tottenham. É por essas e outras que o Santos vai vender jogadores, vai reduzir a qualidade do seu elenco para pagar estes abacaxis, né, e para pagar salário de jogador ruim, contratado pelo seu Alexandre Matos com a anuência do seu Marcelo Teixeira. Anuência dele, do CG dele, de pessoas que aparentemente não manjam muito de futebol, porque isso era dito a respeito do Rueda, né, que não manjava de futebol, mas esse CG que diziam que iam acabar com ele, estatutariamente, não acabaram, né, querem criar um CG mais ou menos, aí na tal mudança estatutária que previam, e tem lá gente que o Marcelo Teixeira escolhe a dedo para que ele não seja pressionado por essas pessoas, nem cobrado por elas, né. São pessoas que são amigas do presidente. Então tem ele como um grande líder. E jamais vão questioná-lo a respeito da contratação de jogadores como o Mike, ou como o Lautaro, né, ou como o Bilal Brahimi, e por aí vai. Então, eu estou avisando vocês, no dia 18 de junho de 2026, que este problema que o Santos tem, ele não vai se resolver facilmente. Esse problema que o Santos tem não pode balizar uma eventual negociação com o SAF, porque pode aparecer algum esperto dizendo assim, eu pago a sua dívida e vou investir o que for possível no seu time de futebol. Tem que deixar bem claro, valorizar a marca do clube, porque todo mundo sabe que o Santos está com o Pires na mão, está em desespero, precisando de dinheiro, e aí vão querer fazer negócio, como o Santos já fez, gambiarras ao longo da sua história, como, por exemplo, patrocínios pontuais. Todo jogo, patrocínio pontual, uma desvalorização da camisa do Santos. Então, que isso aqui não possa servir como pretexto para assinarem com uma SAF mequetrefe no futuro. O Santos merece um parceiro de nível internacional, alguém que olhe para o clube como um investimento de longo prazo, como uma marca a ser valorizada, e não como alguém que vai vir aqui, paga a dívida, bota um dinheirinho no clube e depois leva, né, os nossos talentos da base, coloca em outros clubes, vende por qualquer valor, entendeu? Isso não pode acontecer de forma alguma, tá certo? E para fechar, meus caros, eu, enquanto vinha gravar esse vídeo aqui, comecei a assistir, parei no minuto 18 da entrevista que o Edu Jardim fez com o Elano sobre a base, sobre o trabalho que ele faz nas categorias de base do Santos. Nesses 18 minutos que eu assisti de entrevista do Elano para o canal Jogo Falado do Edu Jardim, ele fala sobre mudanças, planos, o que pode ser feito daqui 30, 60, 90 dias e tal, mas aí fica difícil da gente entender, diante de tanta certeza que o Elano passa nas palavras dele, como é que o clube faz, o clube demite um profissional que estava no clube, a gestão demite um profissional que estava no clube há anos, e menos de uma semana depois ele contrata o cara. Porra, assim, eu não sou um especialista em direito trabalhista, mas conheço alguns, trabalho com eles, inclusive. O Santos podia ter feito isso? Ou mandou embora como
CLT e está recontratando como PJ. Aí o cara pegou o fundo de garantia, rescisão, tudo mais, e foi recontratado como PJ, né? Podia ser feito isso. A matéria do Diário do Peixe também. O Santos recontratou o supervisor Gino Matos, da base, menos de uma semana após a demissão. Além de Gino, o técnico Índio, que vinha comandando o Sub-14, também foi demitido na última semana. A decisão, segundo o Diário do Peixe, partiu do Elano, gerente de futebol da base, mas como a categoria reveza entre campo e futsal, o departamento de futebol voltou atrás na decisão. O coordenador de futsal do clube, e que tem auxiliado na transição dos garotos para o campo, pediu para o Gino e o Índio serem reintegrados, o Barata. Eles passariam a atuar na modalidade. Edu Martins, que era o técnico do Sub-13, foi promovido ao Sub-14 e ficaria monitorando os atletas no comando de Índio no futsal e comandaria a categoria no campo. O Gino topou voltar e seguir como supervisor no futsal e no campo, mas o Índio já tinha acertado com outro clube e não volta. Ele tem, o Gino Matos, 8 anos atuando pelo clube. Em 2018 ele esteve com a equipe de futsal que foi vice-campeã metropolitana A1, Sub-11, em 2012. Em 2012 ele que tinha, aqui eu não entendi muito bem, mas vamos lá, Vitoriano, Lucas Lourenço, Rodrigo Góes e por aí vai. Está no clube há um tempão. É preciso entender assim, se o profissional foi mandado embora, o porquê ele foi mandado embora? Por questão de custo? Por questão de desempenho? Se a questão é desempenho, se ele é mandado embora porque não serve para o campo, por exemplo, por que ele serve para o futsal? Né? E aí voltar atrás? Sei lá, meu. Nada contra a pessoa. Né? Não estou fazendo juízo de valor do profissional, não. É que é estranho, você toma uma decisão, né? Sei lá, do jeito que o Elano estava falando na entrevista, quando ele toma uma decisão sem ouvir. Ele disse que ouviu todo mundo, na parte que eu acompanhei da entrevista. Mas ouviu todo mundo, mas no caso dessa demissão não ouviu. Ficou por isso mesmo. Aí voltar atrás. É só no Santos que essas coisas acontecem. É realmente impressionante como essas coisas acontecem no Santos Futebol Clube, tá bom? Enfim, espero que o profissional tenha boa sorte na sequência do trabalho dele, que se de alguma forma justifique com ele, quem sabe, ajudando na formação de alguns bons meninos aí para o futuro. Tá bom, meus caros? Então é isso. Antes de encerrar, dizer aqui para vocês que este foi o nosso conteúdo especial semanal em nome do CineRox, mas também eu tenho sempre que agradecer aos nossos demais apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E você dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 10% de desconto no serviço na Exatec Informática. E lembrando também que o Restaurante Espanhol e Sabores da Terra, que é parceiro do Canal 10, está em período de férias coletivas. A equipe volta no dia 30 de junho, com baterias recarregadas, Agnes e toda a equipe, depois destas férias coletivas. Você já sabe, né? Deixamos aqui todos os dias os contatos e as informações para você do Restaurante Espanhol e Sabores da Terra, que quando você voltar vai estar nas férias escolares, leva a criançada lá na Rua Espírito Santo, número 9, no bairro do Campo Grande, em Santos. Tem a comida maravilhosa que a Agnes prepara, mas tem brinquedoteca, tem brinquedos lá do lado de fora, tem um parque do lado de fora ali, enfim, brinquedos para a criançada curtir também lá no Restaurante Espanhol e Sabores da Terra. Quando voltar às atividades, eu trago a informação aqui para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.